Em 2011, Versa e Cobalt chegaram subvertendo um pouquinho a ordem das coisas. Eles eram sedãs compactos na categoria e precificação, mas tinham um espaço interno muito grande, porta-malas então nem se fala, ambos diretamente comparáveis aos sedãs médios. Eles eram modestos em design e acabamento, mas fato que tinham um excelente custo-benefício e faziam com pouco aí o trabalho de carro da família. Só que nos últimos 3 anos a categoria se renovou inteira. Em 2018 a gente teve a chegada do Yaris Sedan e do Virtus, e ano passado o Onix Plus chegou e acabou aposentando o Cobalt justamente porque a proposta acabou ficando meio redundante e o carro cresceu afinal de contas. A Nissan precisava muito, urgentemente, de uma renovação e ela acaba de chegar no Brasil. Essa é a nova geração do Versa, que foi apresentada em abril do ano passado no Salão de Nova York, e acaba de chegar no nosso mercado, fabricado em Águas Calientes, no México, ou seja, é um veículo importado. Saltam aos olhos, o design é muito mais caprichado, inspirado aí no Sentra, que por sua vez foi inspirado no Altima, a introdução de muitos recursos de tecnologia e segurança, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, e o acabamento interno, que melhorou muito, mas muito mesmo em relação à geração anterior, que inclusive segue em produção, agora encaixado aí com um modelo abaixo desse aqui, evidentemente, com o nome de Versa V-Drive. Só que ele ainda segue estruturado na antiga plataforma V da Nissan, e o motor também é o mesmo 1.6 de 114 cavalos. E aí, como é que fica essa equação mista? É o que a gente vai descobrir a partir de agora no Autoline. Vamos começar falando de bolso, preços e versões do novo Versa, mas antes um recadinho importante: você consegue financiar tanto o novo Versa quanto qualquer outro 0 km ou até qualquer seminovo, com até 5 anos de uso, com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Só você visitar o site, lá em cima tem um link simular financiamento, escolhe a quantidade de parcelas, preenche alguns dados bem básicos, aí você já tem a melhor proposta para você. Enquanto você está lá no Autoline, vale você conferir os seminovos na faixa de preço desse carro aqui, que você consegue fazer um upgrade muito interessante aí dentro do meio dos seminovos, né? Partir aí para um sedã médio, um Civic, Corolla, Cruze, tem muita coisa interessante aí. Para facilitar a sua vida, deixei o link dessa busca em destaque ali no espaço dos comentários. Tá, Juliano, mas de quanto estamos falando então do novo Versa? Como vocês estão vendo na tela, o novo Versa chega em 3 versões. A de entrada Sense começa em R$ 73 mil com câmbio manual e pula para R$ 78 mil com câmbio automático CVT, que adiciona também o controle de velocidade de cruzeiro. A intermediária Advance CVT sai na casa de R$ 83 mil e adiciona como principais equipamentos o sistema de infotainment com tela de 7 polegadas, painel de instrumentos em TFT, rodas aro 16 e câmera traseira. E por fim, a gente tem a topo de linha Exclusive CVT por R$ 93 mil, a única disponível no evento de lançamento, que adiciona ar digital, faróis em LED, rodas aro 17 e tecnologias de segurança exclusivas no segmento que vamos detalhar daqui a pouquinho. Colocando em perspectiva, a Nissan parece ter mirado na referência de preços do Virtus, cobrando um pouco menos, oferecendo mais equipamentos de série, mas, vale lembrar, sem o motor turbo presente aí nas versões intermediárias e topo de linha do Virtus, que é uma vantagem técnica que também está presente no seu outro principal concorrente, o Onix Plus. O Onix tem uma gama enorme de versões, mas a Nissan mirou na faixa intermediária, começando a partir da versão LT do Onix Plus de R$ 70 mil até a Premier de R$ 82 mil. Ou seja, o Onix Plus topo de linha acaba sendo quase uma versão R$ 10 mil em conta, que é a mais cara do Versa. Mas, vale lembrar, há uma diferença de oferta de equipamentos também. Confira a nossa avaliação do Onix Plus para mais detalhes. O lado bom da história: o novo Versa já traz de série desde a versão de entrada 6 airbags, controle de tração e estabilidade e sistema keyless para entrada do veículo e partida por botão, bem como um sensor de estacionamento. Tudo isso presente aí desde a versão de entrada. E a versão topo de linha traz algumas tecnologias que são exclusivas aí para o setor, como por exemplo um alerta de tráfego vindo na transversal, muito útil para quando você está saindo de uma vaga em T, né? Ele tem um radar escondido aqui atrás para avisar da proximidade de um veículo, e também tem o sistema de câmeras visão 360, né? Tem 2 câmeras aqui embaixo do espelho, e aí com isso ele projeta uma visão do carro visto de cima, muito útil para manobras de estacionamento. Mas nem tudo são flores. Que é ar digital? Somente na versão topo de linha Exclusive. A versão de entrada vem com rodas de ferro e um vício
desse segmento. A versão de entrada traz um modesto rádio, ou seja, sistema de infotainment só nas versões intermediária e topo de linha, Advance e Exclusive. Isso aí é algo meio anacrônico que as fabricantes desse segmento todo deveriam repensar. Da mesma forma que o Corolla bebeu muito da água da Lexus e do Camry, o Versa bebeu muita, mas muita água mesmo do Altima e do Sentra, né? Então é quase como se fosse o mesmo veículo em 3 proporções diferentes. Só que para esse carro aqui, o Versa, essa notícia não poderia ter sido melhor, porque se você parar para pensar na geração anterior, ela transmitia muito pouco valor em termos de sofisticação, né? O carro tinha diversas qualidades técnicas, mas ele tinha uma cara genérica, pouco inspirada e tinha aquele traço de carro feito para mercados emergentes. Aqui não, aqui a gente tem já um design que desperta muito mais desejo, né? Ele inclusive ficou aí com essa postura mais esportiva, um pouco mais abrutalhada, muito ajudada por essa linha de capô continuada aqui no para-choque, nesse elemento para-choque. Notem como o elemento da grade foi aqui para baixo, né? E isso é acentuado ainda por esse elemento em V, né? E essa máscara toda formada, essa continuidade aqui entre a grade e o farol, ficou muito feliz, deu uma sensação de esportividade grande. Outra coisa que deixou o carro com essa sensação de esportividade bem acentuada é o ganho de largura. Esse carro ganhou 4,5 cm de largura. Como a gente vai falar na parte on-board, isso muda bastante aí a questão da dinâmica do carro, e ele também ficou 4,1 cm mais baixo, né? Então a largura adicional, ela ajuda também no espaço interno, mas a diminuição de altura prejudica um pouco o espaço traseiro, como a gente vai mostrar para vocês. Indo aqui para a lateral, tem outro elemento de design muito interessante aqui no Versa, que é esse vinco que nasce com muita suavidade aqui perto da caixa de roda, e ele é ascendente, corta aqui bem na simetria, na metade da maçaneta, e vai aqui encontrar essa lanterna traseira em forma de bumerangue, né? Então isso aqui dá uma sensação justamente do carro ficar um pouco mais inclinado para frente, teto, lógico, né? Esse teto mais arrojado, também com esse caimento aqui mais acentuado. Então tudo isso aí acabou deixando o carro com uma presença completamente diferente. Realmente ficou muito interessante. Aqui na coluna C tem um elemento que eu não cheguei à conclusão se eu achei interessante ou não, né? Me lembra um pouco a solução do Agile e mais recentemente adotada pelo HB20, mas é uma solução que está presente nos irmãos mais velhos aqui da Nissan, né? Essa continuação, essa máscara meio de tartaruga ninja aqui continua na coluna C. Mas uma coisa não dá para dizer, que esse design não é harmonioso. Ficou muito interessante mesmo, o carro tem presença e pode até causar a sensação de ser um veículo de categoria superior. O entre-eixos desse carro aqui é virtualmente o mesmo da geração anterior. Cresceu 2 centímetros, mas parte significativa disso foi por uma mudança na geometria de suspensão, que tem mais caster, né? Tem um pequeno acréscimo aqui em termos de assoalho mesmo, né? Mas esse ganho acaba sendo consumido pelos bancos que ficaram mais espessos, mais luxuosos. Então, em termos de espaço, não considere esse ganho de entre-eixos aí nesse quesito, tá? Eu falei para vocês no começo do vídeo que esse carro é estruturado em cima da antiga plataforma V da Nissan, mas cuidado aí para a gente não cometer uma injustiça, porque houve uma série de evoluções estruturais importantes aqui, muita coisa mesmo, né? Então, é lógico, existem uma série de reforços adicionais que foram instalados em diversos locais aqui do monobloco para você ter um trabalho de interação, de absorção de impacto, maior distribuição das forças e tensões, né? Mas a gente também tem a adição, a troca de materiais, então a gente tem a maior presença aqui de aços de ultra alta resistência, especialmente nas longarinas dianteiras e nas colunas. As colunas também foram redesenhadas, então tem um desenho mais sofisticado para você ter uma dissipação, uma distribuição de energia melhor, né? Tanto as colunas quanto essa travessa aqui, né? Então tem várias outras mudanças que foram introduzidas nesse carro, e isso tudo combinado aí com 6 airbags de série, a Nissan com certeza espera aí uma posição melhor no crash test do Lightning Cap. Vai lembrar, né, a geração antiga foi mal, né? Então tem atualmente 3 estrelas na proteção para adultos e 2 estrelas somente na proteção para crianças, mas seguramente essa nota vai melhorar, a Nissan aposta nisso, mas é bem provável com essas adoções tecnológicas, mas dá para perceber que eles tomaram bastante cuidado com essa parte aí de estrutura, embora seja a mesma família de monobloco. Agora vamos dar uma olhadinha no motor. Aqui no motor a gente não tem novidades, é exatamente a mesma unidade de força da geração anterior, nesse 1.6 16 válvulas, 114 cavalos e 15,5 kgfm de torque. É um bom motor, vale lembrar também, é basicamente o mesmo motor 1.6 SCE da Renault, tem algumas diferenças de calibração em um outro componente, mas os dois motores aí são irmãos quase gêmeos, né? Lá fora saiu a terceira geração desse motor, então o novo Versa
que é fabricado para alguns mercados, como por exemplo o mercado americano e mexicano, ele tem algumas evoluções. Então aqui a gente tem um comando continuamente variável só na admissão, né? Uma tecnologia bem interessante, só que lá nessa nova geração ele é continuamente variável também nas válvulas de escape e tem um sistema com 2 bicos injetores por cilindro, né? Então ele ganhou uma potência a mais, lá fora ele tem 122 cavalos e 15,7 kgf de torque, mas especialmente aí teve uma melhoria de consumo substancial. Mas vai lembrar, esse é um motor aí já bastante sofisticado, né? E também tem essa questão aí dos japoneses terem aí bastante tradição com motores aspirados, então tem mesmo um ciclo longo, né? Caso da Honda, o motor do Fit também atravessou aí praticamente uma década aí, ou mais de uma década na verdade, com a mesma família. Lógico, como a gente vai ver na parte de test drive on-board, você não vai ter a mesma pegada de torque dos motores downsize turbinados. Ao mesmo tempo, é um motor que acaba sendo interessante aí para uma propriedade mais longa, né? Um motor aí que vai te dar menos dor de cabeça ao longo do ciclo de vida do produto, né? E um toque final aqui antes de fechar o capô, que eu me dei conta agora, que a gente tem pelo menos a parte interna pintada aqui dentro do cofre mais ou menos, né? Mas já está melhor aí que muita marca que simplesmente larga tudo no primer aqui do lado de dentro. Falando do lado de dentro, vou dar uma olhada aí na cabine. Lembra que eu comentei que o design externo valorizou bastante a qualidade percebida, né? Então aqui dentro não poderia ser diferente e aqui eles bateram pesado também, né? Então em relação à diferença em comparação à geração anterior é gritante aqui, né? Então tá muito claro e evidente que eles beberam da água do Corolla aqui essa face aqui do painel com esse revestimento nesse vinil, e realmente é um material aplicado com uma costura mesmo, não é uma imitação, é um material mesmo aqui, né? Mas o fato é que os caras investiram em materiais, em design bastante aqui dentro, né? Então é uma coisa até meio incomum assim nesse segmento, mas o plástico aqui ele tem um emborrachamento da mesma forma que aqui na parte superior do painel, que é bem fosquinho também, então ajuda na ergonomia, não dá reflexo, né? O material dos bancos aqui nessa versão topo de linha, evidentemente, é bem interessante, um design bastante feliz, mas de forma geral o design do interior ficou muito interessante. Então a gente tem combinações de texturas diferentes, né? Fora esse vinil branco a gente tem alguns elementos aqui emborrachados com uma textura que lembra fibra de carbono, esse prata acetinado, black piano, enfim, ficou uma cabine realmente de bom gosto. Volante com a base chata ajuda muito aí para quem é mais alta, tem uma pega muito boa, então só elogios realmente aqui em relação à cabine. Essa versão topo de linha tem esse mesmo cluster TFT, né, parcialmente em TFT que a gente vê no Kicks, né? Então o velocímetro aqui é analógico e do lado de cá a gente tem a tela e o contagiros projetado de forma digital, bem interessante, tem muitas funções que você consegue projetar aqui. E aqui a gente tem o sistema de infotainment, né, tela de 8 polegadas, conectividade Android Auto, Apple CarPlay, então é um sistema bastante interessante e tem uma integração aí, no caso de você utilizar o app da Nissan, você consegue programar o seu destino antes, o carro já vai receber, enfim, você tem aí uma transição sem interrupções aí, de você precisar programar alguma coisa aí na hora, no caso que aconteceria quando você estiver usando o celular, né? Então realmente melhorou bastante aqui a cabine na frente. Detalhe interessante, aliás, antes da gente mostrar o espaço traseiro, espelhos retrovisores externos aquecíveis, ou seja, eles são desembaçantes, né? E eles ativam justamente quando você liga o desembaçador traseiro. E a Nissan teve um cuidado especial com o isolamento acústico, que a gente vai descobrir aí melhor andando na parte on-board, mas eu tô falando agora porque quando você abre a porta, você até consegue ver o isolamento aqui da parte de dentro aqui do paralama. Já que abri a porta, vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro. Se na dianteira a gente foi só elogio, aqui na traseira a gente tem algumas ressalvas importantes. Lembra que eu falei que esse carro é 4,1 centímetro mais baixo? Deixou o carro inclusive com a presença mais abrutalhada, mais larga e tudo mais. O preço a gente paga aqui no espaço para cabeça. A Nissan inclusive teve um cuidado aqui no desenho da forração aqui traseira para ampliar ao máximo o espaço, mas olha, eu tenho 1,82 m, estou aqui um dedo, 2 dedos aqui da minha cabeça tocar efetivamente, tá? Não tô cortando meu cabelo, tá? É realmente para minha cabeça. Então assim, não é apertado definitivamente, a gente ganhou espaço lateral, né, para os ombros, o carro ficou 4,5 cm mais largo, vale lembrar. O ângulo de encosto é muito bom, o espaço para os joelhos também é muito bom, tá próximo aí, diretamente comparável aos seus concorrentes, de forma que teria de estar lado a lado para dizer, né? Mas eu acho que o Virtus talvez tenha um espaço traseiro melhor realmente.
E a sensação é até que ele perdeu um pouquinho de espaço para os joelhos, porque embora a gente tenha esses 2 centímetros a mais de entre-eixos, 262, a gente tem aí a parte desse ganho de entre-eixos, como eu falei, foi do caster, foi da suspensão, então a diferença de plataforma foi realmente pequena no assoalho, né? E os bancos, que ficaram bem mais confortáveis e com essa aparência mais de poltrona, que inclusive eu não comentei, eles foram desenvolvidos aí baseados em estudos da NASA, parece uma coisa meio marqueteira, né? Chamam de Zero Gravity, mas de fato o apoio, especialmente na parte lombar, quem sofre muito com dores lombares aí vai gostar muito desse banco. Só que ao mesmo tempo é um banco mais espesso, então consome um pouquinho de espaço de joelho, mas ainda a gente está falando de um espaço muito bom, né? Porta-malas, aqui a gente tem 482 litros, 22 litros a mais do que a geração anterior, então já era muito bom, agora ficou excelente. E o acesso ao porta-malas também é muito bom, né? Então a gente tem uma boca bastante baixa e bastante larga aí na parte de cima. Agora vamos ver então como é que é o Versa na hora de guiar, mas infelizmente a gente não vai poder sair do autódromo, né? Então as nossas impressões urbanas vão ser meio limitadas aqui com o carro. Vamos lá? Então vamos ver aí como se comporta o Versa, com uma ressalva, só que a gente está num autódromo, né? E sempre é uma experiência meio limitada, especialmente no que se refere a comportamento de suspensão, absorção de piso, né? Que é uma das coisas mais importantes, né? No comportamento do carro, um carro pelo menos que não é esportivo, né? Então a gente vai ficar devendo aí só essa parte de comportamento em relação à suspensão. Porque eles até colocaram os obstáculos, a gente vai passar aqui neles agora pelo lado de fora, mas sim, são obstáculos metálicos, né? Não dá para ter muito uma noção, mas historicamente o Versa é um carro que se comporta bem aí, né? Ele apresenta aí uma boa complacência aí de absorção no piso, né? Então, mas vocês vão ver que são objetos bem recortados, né? Então é até um pouco injusto dizer que bate seco por causa disso, porque é muito realmente acentuado esse obstáculo, né? Mas passei aqui mais para mostrar para vocês. Dá para ter uma ideia, eu acho que o veículo deve absorver bem, mas não vou poder dar essa conclusão para vocês, tá? Uma coisa muito importante dessa nova geração, que a Nissan trabalhou bastante no carro, é no que se refere ao isolamento acústico. Aqui você tem um emprego de mais material fonoabsorvente e inclusive em lugares que não tinha anteriormente. Por exemplo, vocês estão vendo aí na tela, né, aquela forração dentro dos paralamas, né, ali justamente para você reduzir o ruído de reverberação, né, dos pneus. Então, em velocidades mais altas fica uma ajuda muito boa. O carpete é mais grosso, o para-brisa inclusive é meio milímetro mais espesso para reduzir a penetração de ruído aerodinâmico. Os próprios espelhos ficaram aí mais distantes da carroceria também para você ter menos ruído aerodinâmico. Material fonoabsorvente atrás do painel também, dentro das colunas também. Então tudo aumentou a especificação justamente para transmitir essa sofisticação que você vê no design, no acabamento, mas na experiência a bordo. Acho que todo mundo deve lembrar aí que já experimentou o Versa da geração anterior. Não é exatamente um carro silencioso, especialmente em velocidade de estrada, né? Então isso melhorou bastante, né? Aí aqui tem uma coisa que é importante, que é a transmissão CVT, né? Essa transmissão CVT é a mesma do Kicks, né? Então aqui tem um mapa que é bem interessante que eles fizeram, tá? Então quando a gente está andando devagarinho com o carro, vou até pegar essa reta aqui de novo para mostrar para vocês, ele tem uma atuação diferente de quando você está com o pé embaixo. Quando você está andando devagarinho, até meio pedal de acelerador ali, ele vai se comportar como um típico CVT, né? E aliás, a mínima e a máxima desse CVT aumentaram, então, ou seja, ele tanto acelera mais quanto em velocidade de rodovia ele fica com uma rotação mais baixa, né? Então, andando devagarinho assim, ele se comporta meio como um CVT mesmo. Você até esquece que o câmbio existe, né? Ele deixa ali a rotação sempre baixinha, tenta encontrar... Você pisa um pouquinho mais, ele vai achar uma rotação com um torque mais confortável, mas ele vai trabalhar com uma relação continuamente variável mesmo, assim, né? Ele não vai emular uma troca de marcha fazendo isso, né? Então, você vai ganhando velocidade e ele vai simplesmente acompanhando. Agora, se você pisa no acelerador de uma vez, você pisa fundo, né? Aí sim entra um outro mapa do CVT, que aí ele vai emular a troca de marchas e vai fazer um, entre aspas, acoplamento, né, na verdade uma rampa mais agressiva, né? Então agora eu já estou pisando tudo aqui fundo, você vê que está subindo o giro, então ele emula
como se fosse um câmbio mesmo, né? Ó, trocou, a gente perdeu aí uns 800 RPM, né? E você viu que ele foi deixando a rotação e crescendo aos poucos, né? Ou seja, não é aquele CVT que fica na mesma rotação o tempo todo enquanto o carro ganha velocidade, que isso causa um desconforto acústico muito grande, né? Embora seja eficaz dentro de certa perspectiva, é algo muito incômodo, né? Acho que não existe um motorista que se sente bem com essa rotação constante travada o CVT, então foi uma forma que a Nissan encontrou para deixar um CVT eficaz, mas ao mesmo tempo que não causa esse incômodo acústico, né? Motor 1.6 aqui, como eu falei, 114 cavalos, 15,5 kgfm de torque, faz um bom trabalho, o consumo também é satisfatório, né? A gente está falando de 9 km por litro com etanol, né? Um consumo misto de estrada, mais ou menos 12,5, 12,6 aí com gasolina. Então é um motor que faz bem seu trabalho e muito ajudado pela baixa massa. Esse veículo aqui tem pouco mais de 1.100 kg, o que é um indício também aí de uma plataforma bem inteligente aí. Então tem um design bem interessante de plataforma, e agora com esse uso de metais de alta resistência aí, a Nissan conseguiu empregar mais reforços sem ter um ganho tão agressivo de peso, né? Mas é um motor que não vai ter à disposição o torque, especialmente se comparar com o 1.0 TSI, que tem 25% a mais de torque em metade das rotações, né? Então tenha isso em mente, né? O carro que não tem turbo tem esse ônus aí de torque e de eficácia energética, né? Por outro lado, eu gosto de frisar, são motores, os aspirados são motores aí especialmente para propriedade de longo termo. Se pegar o carro de segunda, terceira mão, são motores bem mais tranquilos, bem menos sensíveis em termos de manutenção, né? Então o carro, de forma geral, ele roda bem solto, uma característica de calibragem aqui de motor, do próprio CVT, né? Então é gostoso de você circular com ele, você pisa bem pouco no acelerador, o CVT vai se encontrando aqui de acordo com o ângulo de ladeira, enfim, da necessidade de carga, deixa eu realmente trabalhar numa rotação baixa, então tá confortável. O carro, como um veículo urbano, eu tenho certeza que faz muito bem esse papel. Pequena ressalva que eu falei, né? A gente não sabe exatamente como que é a suspensão na cidade, né? Mas o carro tá super gostoso e vale pontuar aí a questão de qualidade percebida, que acho que faz parte da experiência, né? Agora, com esse painel, esse volante, que é uma bela peça, né? O clusterzinho aqui, tudo bem, né? Essa aqui é a versão topo de linha, a gente sabe que as versões convencionais de entrada não vão ter aí todo esse acabamento, mas mesmo que considerar design e materiais básicos do que não é revestido aqui, a gente tem uma bela cabine. Então, somando tudo isso aí que eu falei, né, um conforto acústico, um motor confiável, qualidade percebida, enfim, a experiência não se compara. Então realmente, aqui a gente chegou no nível de um carro que não está devendo aí, realmente dá para brigar de frente com esses principais concorrentes, né? Ok, a gente não tem aí o turbo, né, e o câmbio automático, realmente ele acaba sendo mais confortável em várias situações, mas tirando esses pontos, o carro está numa situação de competitividade bem interessante. Falta, lógico, a gente ver como é que é a questão aí que fica do Latin Cap, né? Então vamos aguardar aí como se performa esse carro no crash test, mas seguramente vai se performar melhor do que a geração anterior. Agora, quando a gente está falando de experiência ao volante aqui, aí eu vou apertar um pouquinho mais o ritmo, tem várias coisas interessantes rolando aqui. Então a gente tem agora um carro, como eu falei, 4,5 cm mais largo, então, embora lógico não seja um carro esportivo, a gente tem um carro que transfere muito menos carga lateral, né, por pura física. Se aumenta a bitola, aumenta a largura do eixo, você tem um carro que vai se comportar melhor. Então na próxima volta aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, e aí vocês vão ver como realmente o carro está com comportamento muito melhor. Até o Versa, na verdade, ele tinha uma proporção estranha na geração anterior, era um carro estreito, né? Então isso melhorou bastante. Geometria de suspensão, caster, né? 30% mais para frente, né? Então essa inclinação do pino mestre deixa o pneu um pouquinho mais para frente, afeta aquela questão de entre-eixos que a gente falou. E ao volante, que vamos deixar a teoria de lado e vamos para a prática, esse caster faz o volante voltar ao centro um pouco mais rápido e deixa o volante mais comunicativo. Então, você está no limite de aderência, ó, numa curva como essa, você sente melhor no volante a resistência vindo às suas mãos, te informando que você está perto do limite de aderência, entendeu? Então, aqui nessa descida aqui,
dá para sentir bem. Então o carro fica mais comunicativo, ele fica mais seguro em vários sentidos, né? Então a proposta, a ideia da Nissan evidentemente não é fazer um carro esportivo, mas ter um carro mais seguro, mais comunicativo é sempre bom. Outra coisa que vale pontuar, a caixa de direção tá mais rápida, eles também estão com uma coluna de direção com um calibre maior, né? Os pneus são 10 milímetros mais largos e as buchas dos batentes de suspensão são de poliuretano agora, não mais de borracha, né? Então agora apertando um pouquinho mais o ritmo, dá para ver que o carro tá com uma dinâmica bem mais interessante do que a geração anterior. Então vamos apertar o ritmo agora um pouquinho nesse slalom aqui, ó. Vamos ver, ó. O carro tá indo, pô, tá indo muito bem. É uma plataforma que já tem a sua idade, como a gente falou, mas de fato em comportamento dinâmico não tá devendo nada aí ao Virtus, ao Onix Plus, de fato, e na questão de massa também não está devendo nada, né? Na casa de 1.100 todos esses carros, pouco mais de 1.100. Então tá interessante, assim. Eu acho que vamos ver como é que se performa essa questão do crash test, mas eu acho que esse carro ainda tem um bom suco aí para se tirar, né? Então gostei bastante, assim, uma baita evolução. Então, de fato aí um produto que ficou bem interessante, né? Então vamos descer aqui nesse mergulho agora aqui. Ó, esse é o ganho legal aí que o ganho de largura trouxe no carro, né? Então agora ele transfere muito menos, né? Quem guiou o Versa sabe, numa descida de serra, ali se sentia que o carro balançava mais, né? Aqui eles acharam um balanço fino muito legal, o carro inclina muito menos, a Nissan fala em 15% menos de rolagem, de inclinação de carroceria, ao mesmo tempo a suspensão trabalha gostoso aqui nas curvas, né? O que é bom disso também, que o carro deve absorver bem aí na cidade, né? Então é isso, pessoal. Olha, novo Versa tem essas limitações, né? Putz, é um motor antigo, mas ao mesmo tempo o Fit também está com o motor há tanto tempo e tem essa questão da solidez de projeto, beleza, mas não é downsized. Plataforma eu acho que mostrou que tem muito suco ainda, muita substância ainda para se extrair. O ganho de qualidade percebida, de design, de interior, de isolamento acústico, é outro carro mesmo, assim. Então é legal ver a Nissan de volta ao jogo aí, né? Lembra quando chegou o Marte, isso foi por volta de 2010, e eles deram uma sacudida no mercado, o mercado estava um pouco parado, né? Era uma situação completamente diferente de hoje em dia, né? E aí eles ficaram meio apagados nesses últimos anos, né? Os produtos envelheceram, então é muito legal ver essa retomada aí, mais produtos aí para disputar o mercado é sempre bom, para fazer todo mundo se mexer, a concorrência se mexer. Trouxe tecnologias novas aí, né? Como a gente falou, especialmente nas versões topo de linha, então é isso, virou uma escolha bem interessante aí. Certo, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado da avaliação, tenha sido útil. Não esqueça de deixar o like, assine o canal se você gostou da avaliação, tem mais coisa interessante vindo por aí. E nos vemos numa próxima aqui no canal da Autoline, beleza? Obrigado, um abraço.